Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Atlanta, Jackson Miller era um policial conhecido por sua autoridade excessiva e temperamento explosivo. Desde o início, ele acreditava que seu uniforme era um passaporte para a impunidade. Cidadãos negros, jovens ou qualquer pessoa que ousasse contradizê-lo, eram frequentemente vítimas de sua arrogância e racismo velado. Seus superiores o repreenderam diversas vezes, mas seu ego e senso de superioridade o tornavam impermeável a qualquer crítica. Naquela manhã, Jackson patrulhava as ruas movimentadas da cidade. O sol batia forte nos prédios e o trânsito estava intenso. De repente avistou um sedã preto estacionado em frente a um pequeno posto de gasolina. Lá dentro, um homem bem vestido, com um uniforme militar impecável, parecia estar conferindo seus documentos com calma. Jackson franziu a testa. O homem tinha uma estatura imponente e uma expressão serena, mas essa calma era apenas uma provocação para Jackson, que encarava cada desafio como uma afronta pessoal. Sem pensar duas vezes, ele parou o veículo, saiu abruptamente e aproximou-se do carro. Cada passo ecoava no asfalto, transmitindo sua aparente autoridade. Quando parou diante do motorista, seu braço tremeu levemente, não de medo, mas de adrenalina e raiva reprimida. Seus documentos e sua carteira de habilitação, ordenou ele em tom ríspido. O homem ergueu lentamente os olhos em sua direção. Suas feições eram calmas, mas imbuídas de uma autoridade natural. Senhor policial, respondeu ele calmamente, posso saber o motivo desta verificação? A calma do homem encheu Jackson de uma mistura de exasperação e desprezo. Ele não conseguia entender como alguém podia permanecer tão sereno diante de tanta intimidação. Naquele instante, Jackson decidiu cruzar a linha que jamais cruzara. Num movimento dramático e perigoso, sacou a arma e apontou-a diretamente para o motorista. O sangue de Jackson ferveu com uma sensação de poder imediato. Ele acreditava que aquela ameaça por si só seria suficiente para aterrorizar o homem. Mas o motorista, longe de ceder ao medo, lentamente tirou as mãos do carro e dirigiu-se a ele com voz firme. Oficial, aconselho-o a refletir sobre o que está fazendo. A calma e a determinação do homem fizeram Jackson hesitar, mas não o suficiente para fazê-lo baixar a arma. O que ele não sabia era que o homem que ameaçava não era um civil qualquer. Era o coronel Marcus Thompson, um veterano condecorado do Exército dos Estados Unidos, respeitado por sua disciplina, coragem e integridade. Alguns transeuntes, alertados pela tensão da cena, pegaram seus celulares e começaram a filmar. Cada clique, cada flash, cada sussurro reforçava a gravidade da situação. Jackson, concentrado em sua própria autoridade, ainda não havia percebido que sua carreira tinha acabado de ser virada de cabeça para baixo em questão de segundos. A arrogância de Jackson Miller acabará de encontrar seu par, um homem cuja posição e compostura inspiravam respeito. Um homem que jamais se deixará intimidar em toda a sua vida. Esse confronto marcaria o início da queda iminente do policial, e nada poderia detê-lo agora. Naquela manhã, o calor de Atlanta já era palpável. O sol batia forte nos vidros dos carros e fazia o asfalto brilhar como um espelho em chamas. Jackson Miller patrulhava em sua viatura policial, o maxilar cerrado, o olhar fixo em cada veículo que passava. Nas últimas semanas ele estava frustrado. Queixas de racismo contra alguns de seus colegas começavam a circular, e ele sentia uma pressão invisível o oprimindo. Mas para Jackson, seu uniforme ainda representava a lei e a ordem, e ele pretendia demonstrá-lo. Foi então que ele avistou um sedã preto novinho em folha estacionado em frente a um posto de gasolina. O motorista, um homem negro na casa dos 50, tinha a postura impecável de um militar. Postura ereta, camisa branca perfeitamente passada, dragonas no uniforme. Jackson sentiu uma onda de irritação. Ele não gostava daquele tipo de confiança discreta. Quem ele pensa que é, desafiando minha autoridade? Pensou. Sem pensar duas vezes, Jackson parou o veículo, saiu rapidamente e bateu a porta atrás de si. Caminhou em direção ao carro, cada passo ecoando uma mistura de raiva e desprezo. Olá, disse ele com voz monótona, seus documentos e sua carteira de habilitação, imediatamente. O homem ao volante ergueu o olhar. Suas feições eram calmas, mas seu olhar transmitia uma autoridade natural, quase militar. Senhor policial, respondeu ele calmamente, posso perguntar por que o senhor está me revistando? Jackson franziu a testa. O tom ponderado e a calma do homem eram uma afronta à sua própria autoridade. Como ele se atreve a falar comigo assim? Pensou. A multidão que começava a se formar no posto de gasolina não estava imune a esse conflito silencioso.
Clientes e transeuntes observavam com curiosidade, alguns já sacando seus celulares. Perdendo a paciência, Jackson tentou provocar o homem. Um carro como este não pode ser conduzido sem a documentação adequada, disse ele, apontando para o sedã preto. Tem certeza de que não está escondendo nada de mim? O homem não se mexeu. Permaneceu imóvel, com as mãos no volante e o rosto impassível. Era como encarar uma parede de calma e disciplina, e para Jackson, aquilo era insuportável. De repente, num gesto precipitado e perigoso, Jackson sacou a arma e apontou-a diretamente para o motorista. Saiam do veículo, ordenou ele, com a voz trêmula de adrenalina e raiva reprimida. Longe de se sentir intimidado, o motorista colocou lentamente as mãos no painel e saiu do carro. Sua voz era firme e confiante. Oficial, aconselho-o a refletir sobre suas ações. Jackson sentiu o sangue ferver. Ninguém jamais havia falado com ele daquela maneira. Mas o que ele não sabia era que o homem que estava ameaçando não era um cidadão comum. Era o coronel Marcus Thompson, um veterano condecorado do Exército dos Estados Unidos, respeitado por sua disciplina e coragem. Os transeuntes continuavam filmando, seus celulares registrando cada movimento. Jackson ainda estava concentrado em sua demonstração de poder, mas pressentia uma tensão crescente, um murmúrio no ar como um aviso invisível. Essa simples verificação estava prestes a se transformar em uma lição brutal de arrogância e racismo. O sol de Atlanta já aquecia a rua, sua luz refletindo no sedã preto parado. Testemunhas começaram a se aglomerar ao redor do posto de gasolina, intrigadas e preocupadas com a intensidade da cena. Jackson Miller, com o rosto tenso, sentia a adrenalina correndo em suas veias. Para ele, cada olhar para a situação era um desafio pessoal. Ele precisava mostrar que era um mestre ali, que nenhum civil poderia desafiá-lo. Sabe, disse Jackson entre dentes cerrados, não se pode dirigir um carro como este sem documentos válidos. E o senhor, tem certeza de que está tudo em ordem? O coronel Marcus Thompson, ereto como uma vara com uma expressão calma, respondeu. Está tudo em ordem, policial. E eu já lhe mostrei minha carteira de habilitação e o documento do carro. Jackson sentiu uma irritação surda crescer dentro de si. Aquela aparente calma era um insulto. Deu um passo à frente, com a arma ainda apontada, e tentou desestabilizá-lo. Tem certeza de que não está mentindo para mim? Sabe que posso verificar isso, e não estou brincando. Os transeuntes murmuravam entre si, alguns chocados com o comportamento do policial. Uma jovem pegou o celular e começou a filmar. Jackson, concentrado em sua demonstração de poder, não percebeu imediatamente. Marcus respirou fundo. Sua calma contrastava com a raiva de Jackson, mas cada palavra que ele pronunciava era carregada de autoridade. Oficial Miller, disse ele lentamente, sou um veterano do exército americano. Aconselho-o a guardar sua arma e reconsiderar sua atitude. O nome e o tom de Marcus fizeram Jackson hesitar, mas seu orgulho o impediu de recuar. A provocação aumentou em sua mente. Veterano ou não, respondeu Jackson, aqui eu faço cumprir a lei. E você, acha que seu uniforme te protege? Vou te mostrar. Ele fez um movimento brusco, apertando ainda mais o cabo da arma. Os transeuntes recuaram ligeiramente, alguns murmurando, ele é louco. Outros, é perigoso. Naquele exato momento, um sargento saiu correndo da viatura estacionada a poucos metros de distância. David Harris, superior direto de Jackson, gritou. Miller, guarde sua arma imediatamente. Jackson hesitou, o rosto corado de raiva e adrenalina. Sentia que a situação estava escapando de seu controle, mas seu ego se recusava a ceder. Marcus, imóvel, o encarou fixamente nos olhos. Senhor policial, repetiu Marcus com calma, mas com firmeza, o senhor está cometendo um grave erro. Jackson baixou ligeiramente a arma, mas era tarde demais. A tensão no ar era palpável e todas as testemunhas já haviam registrado o momento com seus celulares. A cena, que poderia ter sido uma simples abordagem de trânsito, estava se transformando em um escândalo público antes mesmo de Jackson perceber a magnitude de seu erro. O sol de Atlanta ainda banhava o posto de gasolina com uma luz intensa, mas a atmosfera era pesada, quase sufocante. As testemunhas atônitas recuaram cautelosamente, algumas com seus celulares apontados para a cena. Jackson Miller, com o rosto vermelho de raiva e adrenalina, segurava sua arma firmemente, apontada para o coronel Marcus Thompson. Saia do veículo, ordenou Jackson, com a voz trêmula apesar de si mesmo. Não quero me repetir. Marcus respirou fundo, sua calma inabalável contrastando fortemente com a fúria de Jackson. Lentamente colocou as mãos no painel e saiu do carro.
Oficial Miller, disse ele com voz firme, porém calma, aconselho o senhor a refletir sobre suas ações. Cada palavra dita pelo coronel parecia pesar uma tonelada. Jackson sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas se recusou a abaixar a arma. Seu ego, sua arrogância e seu racismo gritavam para que ele mantivesse a pressão. Estou cumprindo a lei, respondeu Jackson com a voz dura e um pouco rouca. Você não vai escapar de mim. Naquele instante, murmúrios começaram a surgir entre as testemunhas. Alguns cochichavam. Ele é um coronel. Outros diziam. Aquele oficial é louco. Marcos, imperturbável, fez um gesto lento em direção à carteira e retirou um cartão de metal. Os transeuntes podiam ler o texto. Coronel Marcus Thompson, Exército dos Estados Unidos. Jackson, pela primeira vez naquele dia, sentiu o sangue gelar nas veias. Ele acabará de apontar sua arma para um oficial superior do Exército, um veterano respeitado. Sua mão tremia levemente, mas seu orgulho ainda o impedia de admitir o erro. Você é um coronel? Jackson gaguejou com um lampejo de pânico na voz. Marcos não respondeu imediatamente. Permaneceu ereto com o olhar fixo, impondo um silêncio quase militar. Então, calmamente. Sim. E você está cometendo um ato que arruinará sua carreira e sua reputação. Aconselho você a guardar essa arma agora mesmo. Nesse instante, outra viatura policial parou em alta velocidade. O sargento David Harris saltou para fora, alertado pelo incidente. Ele imediatamente viu Jackson com a arma ainda apontada e gritou: Miller, guarde sua arma. Isto é inaceitável. Os transeuntes prenderam a respiração. A tensão era palpável, quase elétrica. Jackson, dominado pela adrenalina e pelo medo, sentiu seu mundo desmoronar ao seu redor. Ele finalmente baixou a arma, mas a cena já estava gravada na mente de todas as testemunhas e filmada por inúmeros celulares. Marcus Thompson, mantendo a calma, deu um passo à frente e simplesmente declarou: a lei existe para proteger, não para intimidar. Você acaba de cruzar uma linha que jamais poderá apagar. Um silêncio se instalou. Jackson percebeu, tarde demais, que sua carreira e reputação estavam agora em jogo. Sua arrogância e racismo haviam acabado de levá-lo à ruína iminente. A tensão no posto de gasolina era quase palpável. As testemunhas, imóveis como estátuas, mantinham os olhos fixos em Jackson Miller e no coronel Marcus Thompson. O ar parecia vibrar com uma energia elétrica carregado de suspense. Até mesmo a brisa quente do verão de Atlanta parecia prender a respiração. Marcus Thompson, sempre calmo, fez um movimento lento e metódico. Tirou sua carteira de couro preta e a abriu com precisão militar. Em completo silêncio, mostrou seu cartão. Coronel Marcus Thompson, Exército dos Estados Unidos, patente e distinções oficiais. Os murmúrios da multidão transformaram-se em exclamações de choque. Ele é um coronel, sussurrou uma mulher com o rosto pálido. Meu Deus, ele apontou a arma para um coronel, exclamou um jovem. Jackson Miller sentiu o coração disparar. Cada batida ressoava em sua cabeça como um tambor de julgamento. Ele acabará de perceber a magnitude de seu erro. Apontar sua arma para um oficial de alta patente do Exército, um veterano condecorado, era mais do que um erro. Era um crime profissional e moral. Você é um coronel? Jackson gaguejou com a voz trêmula, buscando uma rota de fuga no vazio. Marcus, imóvel, encarou Jackson com uma calma gélida. Sua voz, embora baixa e deliberada, cortou o ar como um bisturi. Sim, policial. E aconselho que guarde sua arma imediatamente. Cada momento em que você mantém essa ameaça contra mim só piora a sua situação. Nesse instante, o sargento David Harris, superior direto de Jackson, saiu correndo da viatura. Ele olhou para Jackson e gritou: Miller, guarde sua arma imediatamente. Você sabe o que está fazendo? Jackson, finalmente confrontado com a verdade, largou a arma. Os transeuntes aplaudiram timidamente, alguns suspiraram de alívio. A cena agora era irreversível. Todos tinham visto, filmado e compreendido a arrogância de Jackson e a dignidade de Marcus. Marcus deu um passo à frente, com as mãos ainda erguidas em um gesto de neutralidade. A lei existe para proteger, não para intimidar. Você acaba de cruzar uma linha que jamais poderá ser apagada. Jackson sentiu a vergonha invadi-lo, seu rosto passando do vermelho da raiva para o pálido da humilhação. Ele pensava que detinha poder absoluto, mas acabará de se deparar com um muro intransponível: a disciplina, o respeito e a autoridade de um homem que jamais se deixará intimidar. Atrás dele, a multidão se agitava. Vídeos já circulavam nas redes sociais. Algumas testemunhas cochichavam. Ele vai perder o emprego, disso não tenho dúvidas. Devemos chamar a imprensa.
Jackson Miller, paralisado, finalmente entendeu que o que começara como uma simples abordagem de trânsito estava prestes a se tornar um escândalo público. A revelação da patente de Marcus Thompson não deixou dúvidas, sua carreira havia terminado antes mesmo que seus superiores pudessem tomar uma decisão. A cena no posto de gasolina viralizou antes mesmo de Jackson Miller perceber o que estava acontecendo. Transeuntes atônitos sacaram seus celulares e começaram a filmar cada movimento. Murmúrios indignados se transformaram em comentários altos, ecoando pela rua como um julgamento coletivo. Ele apontou a arma para um coronel, exclamou uma jovem com as mãos trêmulas. Viram? Isso é racismo, gritou um aluno, apontando para Jackson. Jackson sentiu a pressão aumentar. Cada olhar fixo nele era uma acusação silenciosa, e cada celular apontado para ele parecia registrar sua iminente queda. Seu rosto ficou vermelho, seu maxilar se contraiu. Ele estava encurralado, não apenas por Marcus Thompson, mas por toda a multidão, ansiosa para testemunhar sua derrota. Senhor policial, repetiu Marcus Thompson calmamente, você se arrependerá dessa decisão se não guardar sua arma. Mas Jackson, teimoso como sempre, continuava se recusando a ceder. Queria afirmar sua autoridade, mostrar que estava no controle da situação. No entanto, cada palavra que ele proferia estava sendo filmada e gravada. Os murmúrios dos transeuntes estavam se transformando em acusações públicas. Ele vai ser demitido. É inacreditável. Um policial aponta a arma para um civil respeitado. Naquele instante, um pedestre se aproximou e começou a transmitir o vídeo ao vivo nas redes sociais. As notificações explodiram quase instantaneamente. Centenas de pessoas assistiam à cena em tempo real, comentando sobre a arrogância de Jackson e a dignidade de Marcus. Você está arruinando sua carreira, gritou alguém da multidão. Guarde essa arma, insistiu outra voz. Jackson sentiu o pânico crescer dentro de si. Ele sempre acreditara que seu uniforme lhe dava poder absoluto, mas agora a lei, a moral e o olhar da multidão estavam todos contra ele. A cada segundo que passava, a cada câmera apontada para ele, seu destino selava um pouco mais. O sargento David Harris, ofegante após a corrida, parou ao lado de Jackson e ordenou firmemente. Miller, guarde sua arma. Você está cruzando uma linha que jamais poderá apagar. Jackson finalmente obedeceu, com as mãos trêmulas. Um sentimento de vergonha e perda de autoridade o dominou. Marcus Thompson, ainda calmo, deu um passo à frente e dirigiu-se à multidão. A lei e a disciplina devem ser respeitadas. Violência e arrogância não têm lugar em nossa sociedade. A multidão aplaudiu timidamente, alguns soltando murmúrios de satisfação. Pela primeira vez, Jackson sentiu o peso esmagador de seus atos. Ele não estava mais no controle. Seus gestos impulsivos e seu racismo haviam acabado de desencadear um escândalo que reverberaria muito além daquele posto de gasolina. Os vídeos já circulavam nas redes sociais, destinados a se tornarem virais, e a reputação de Jackson Miller começava a ruir sob o olhar atento de milhares de espectadores. Seu mundo, construído sobre autoridade e arrogância, estava desmoronando. Os murmúrios da multidão aumentavam, e o ar quente de Atlanta parecia pesar sobre todos. Jackson Miller permanecia imóvel, com as mãos tremendo após abaixar a arma, enquanto o coronel Marcus Thompson permanecia ereto, imponente e calmo. Testemunhas filmavam cada gesto, cada respiração, e o peso da situação parecia esmagar o arrogante oficial. De repente, uma viatura policial acelerou, com as sirenes ligadas. O sargento David Harris, superior de Jackson, saltou do veículo. Seu rosto estava vermelho de raiva, e sua autoridade imediatamente ofuscou a de Jackson. Miller, gritou Harris aproximando-se, guarde sua arma. Você sabe o que acabou de fazer? Dominado pelo pânico, Jackson recuou instintivamente. Ele sabia que a situação tinha acabado de sair do controle. Harris olhou para Marcus Thompson com imediato respeito e fez uma saudação militar. Coronel Thompson, é uma honra, senhor. A multidão ao redor dele silenciou instantaneamente, impressionada com o contraste entre a disciplina e o respeito do coronel e o pânico evidente de Jackson. Harris então se virou para Jackson com a voz firme e incisiva. Jackson Miller, seu comportamento é inaceitável. Você ameaçou um oficial superior, colocou em risco a vida de um civil respeitado e simplesmente se fez de tolo na frente de toda essa multidão. Guarde sua arma e me siga. Atônito, Jackson obedeceu sem resistência. Seu orgulho, raiva e arrogância foram substituídos por uma mistura de vergonha, medo e incredulidade. Ele entregou sua arma e distintivo ao sargento Harris. Você está suspenso de suas funções com efeito imediato, anunciou Harris, não deixando espaço para discussão.
O murmúrio da multidão aumentou, aplausos tímidos, gritos de satisfação e sussurros indignados se misturavam. Jackson Miller acabará de perceber, em toda a sua brutalidade, que seu ato impulsivo havia selado seu destino. Marcus Thompson, mantendo a calma, dirigiu-se a Jackson com voz ponderada, porém firme. Disciplina e lei não são ferramentas de intimidação. Você acabou de aprender essa lição da maneira mais difícil. Jackson baixou a cabeça. Cada palavra dita pelo coronel ressoava em sua consciência como um julgamento inescapável. Transeuntes, testemunhas e até mesmo os colegas de Jackson sabiam que ele acabará de cruzar uma linha irreparável. O sargento Harris, ao perceber a dimensão do desastre, ordenou às testemunhas que mantivessem a calma e não interferissem. Mas a realidade já estava gravada nos celulares de dezenas de pessoas. Os vídeos circulariam por toda a cidade, e o escândalo estava apenas começando. Jackson Miller acabará de perceber, tarde demais, que sua arrogância, ódio e racismo haviam arruinado sua carreira, honra e reputação em apenas um minuto. Assim que o incidente terminou, vídeos gravados por testemunhas começaram a circular nas redes sociais. Em poucos minutos, centenas de pessoas assistiam, comentavam e compartilhavam a cena. A tensão, já palpável no local, transformou-se em um escândalo viral. A mídia local repercutiu imediatamente a história. Policial aponta a arma para coronel negro do exército em Atlanta. Estampavam manchetes de jornais online e emissoras de televisão. Cada cena do vídeo mostrava Jackson Miller, vermelho de raiva, com a arma apontada para o calmo e imponente Marcus Thompson. Os comentários se multiplicaram, indignação, raiva, mas também admiração pela compostura e dignidade do coronel. Ele realmente achou que podia intimidar um veterano condecorado? Exclamou um apresentador de televisão. Isto é uma vergonha para a polícia local, acrescentou um jornalista. No posto de gasolina, os transeuntes se reuniam em pequenos grupos, conversando animadamente. Não acredito que ele fez isso. É tanta arrogância e perigo, murmurou uma mulher chocada. Vejam o vídeo, gritou um jovem mostrando o celular. Já está em todas as redes sociais. Jackson Miller, sentado na viatura com o sargento Harris ao seu lado, ouvia notificações de seus colegas e amigos. Centenas de mensagens chegavam, algumas chocadas, outras zombando de sua situação. Cada vibração do telefone parecia reforçar ainda mais a vergonha que ele sentia. Jamais imaginei que causaria tanta comoção, murmurou Jackson, com a voz trêmula e o maxilar cerrado. Harris olhou para ele friamente. Você achava que seu uniforme te protegia de tudo? Veja só. Todo mundo sabe o que você fez. Sua carreira acabou, Miller. E acredite, ninguém vai esquecer isso. Entretanto, Marcus Thompson, cercado por testemunhas e transeuntes, manteve-se calmo e digno. Ele concordou em dar entrevistas à imprensa, explicando simplesmente: a disciplina e a lei existem para proteger, não para intimidar. Esse tipo de abuso não deve ser tolerado, independentemente da patente ou do uniforme. As palavras do coronel ecoaram por toda a cidade. Jornais e emissoras de televisão repetiram cada frase. Jackson Miller percebeu, impotente, que a situação jamais seria a mesma. Sua arrogância, seu racismo e sua impulsividade haviam sido capturados, transmitidos e julgados por milhares de pessoas em questão de horas. As notificações não paravam de chegar. Ligações de superiores e colegas choviam, algumas expressando desaprovação, outras simplesmente chocadas. Jackson percebeu que sua carreira, que ele havia construído ao longo de 10 anos com base em autoridade e intimidação, tinha acabado de desmoronar em um instante. O escândalo público deixou de ser um mero incidente isolado, tornou-se uma humilhação pública total e irreversível. E no fundo, Jackson sentiu a primeira onda real de medo e vergonha em sua vida. Algumas semanas após o incidente, Jackson Miller foi convocado perante o Comitê Disciplinar da Polícia de Atlanta. A sala era solene, fria, e cada detalhe parecia sublinhar a importância do caso. As grandes janelas deixavam entrar uma luz intensa. As paredes estavam cobertas de retratos de policiais condecorados e uma longa mesa ficava no centro, atrás da qual se sentavam os membros do comitê. Jackson entrou, o rosto pálido e o andar hesitante. Cada passo ecoava no piso de parquete, acentuando seu nervosismo. Diante dele, o presidente da comissão, capitão Richard Lawson, lançou-lhe um olhar penetrante. Oficial Miller, você está aqui para responder por suas ações no dia do incidente envolvendo o coronel Marcus Thompson. Por favor, sente-se. Jackson sentou-se, incapaz de encarar Marcus. Marcus, por sua vez, permanecia calmo e imponente na sala como a principal testemunha.
Vídeos do incidente foram projetados em uma grande tela atrás da comissão. Cada movimento, cada expressão de Jackson era visível para todos. O capitão Lawson começou. Oficial Miller, o senhor apontou sua arma para um oficial superior, um civil respeitado e condecorado em público. Suas ações constituem abuso de poder, comportamento racista e colocaram em grave risco a vida de outra pessoa. Qual é a sua defesa? Jackson baixou a cabeça. As palavras ficaram presas em sua garganta. Ele sempre acreditara que poderia manipular ou minimizar suas ações, mas diante das evidências irrefutáveis e do olhar do coronel, não conseguia mais justificar nada. Eu admito que agi por impulso, murmurou ele com a voz trêmula. Eu não deveria ter feito isso. A comissão trocou olhares, silenciosos porém implacáveis. Testemunhas foram chamadas, cada uma descrevendo a cena, a arrogância de Jackson e a impressionante compostura de Marcus Thompson. As imagens de vídeo exibidas reforçaram cada depoimento. Após várias horas de audiências, a comissão se retirou para deliberar. Para Jackson, os minutos pareceram horas. Cada som na sala parecia amplificar sua culpa. Quando eles retornaram, o capitão Lawson falou. Oficial Jackson Miller, após uma análise minuciosa das provas e dos depoimentos, o conselho o considera culpado de abuso de poder, conduta racista e de colocar em risco a vida de um oficial superior. Sua demissão entra em vigor imediatamente. Você não será reintegrado. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Jackson sentiu uma onda de tontura o invadir. Sua carreira, seus anos de trabalho, sua reputação, tudo desmoronou em um instante. Marcus Thompson levantou-se calmamente e declarou: a lei e a disciplina existem para proteger, não para intimidar. Que isso sirva de lição para todos aqueles que pensam que podem abusar de sua autoridade. Jackson saiu da sala de cabeça baixa, enquanto câmeras e testemunhas imortalizavam cada passo seu. Pela primeira vez, ele compreendeu plenamente a dimensão de sua queda. Havia perdido tudo por causa de sua própria arrogância e racismo. Assim que a decisão do comitê disciplinar foi tornada pública, o caso viralizou em velocidade impressionante. As redes sociais foram inundadas com vídeos, artigos e comentários denunciando a arrogância e o racismo de Jackson Miller. Cada gesto, cada palavra, cada expressão de raiva registrada naquele dia circulava por toda a cidade e além. É incrível, ele realmente apontou a arma para um coronel, exclamou um internauta no Twitter, compartilhando o vídeo com milhares de seguidores. E ele achou que ia sair impune, exclamou um comentarista no Facebook. Dentro da comunidade policial, as reações foram igualmente intensas. Alguns colegas de Jackson cochichavam entre si, chocados e constrangidos. Como ele pôde fazer isso? É uma vergonha para todo o departamento. Veículos de comunicação locais e nacionais deram destaque ao caso como manchete. Jornais publicaram títulos como policial suspenso por apontar arma para coronel, e abuso de poder e racismo, a queda de um policial de Atlanta. Emissoras de televisão locais entrevistaram especialistas em direito e ética policial, analisando cada movimento de Jackson e enfatizando a gravidade de suas ações. Enquanto isso, Jackson Miller se viu isolado. Seus colegas evitavam qualquer contato, seus amigos pararam de atender suas ligações e até mesmo sua família parecia envergonhada pela publicidade em torno do caso. Cada notificação em seu telefone era uma dolorosa lembrança da humilhação pública. Eu jamais teria imaginado que isso tomaria tais proporções, murmurou para si mesmo, sentado sozinho em seu apartamento. Enquanto isso, Marcus Thompson continuava a receber mensagens de apoio e agradecimento por sua dignidade e compostura. Os cidadãos o viam como um exemplo de coragem diante da injustiça, enquanto Jackson agora era um símbolo de abuso de poder e racismo. Ele destruiu a própria carreira, concluiu um jornalista durante um telejornal, e jamais poderá se recuperar. Sua reputação está irremediavelmente manchada. Na solidão de seu apartamento, Jackson Miller percebeu que sua vida havia acabado de virar de cabeça para baixo. O que começara como uma simples abordagem policial se transformará em uma completa humilhação pública. Cada momento daquele dia agora estava gravado na memória coletiva. Ele perderá não apenas o emprego, mas também o respeito de seus colegas, da sociedade e, acima de tudo, sua dignidade. A queda de Jackson Miller não foi apenas profissional, foi moral, social e psicológica. Ele acabará de aprender, da maneira mais difícil, que a arrogância, a impulsividade e o racismo tinham um preço irreversível. Algumas semanas após o incidente, Jackson Miller vivia em completo isolamento. Seu nome circulava na mídia associado a abuso de poder e racismo.
Jornais, programas de televisão e redes sociais constantemente relatavam seu confronto com o coronel Marcus Thompson, e cada vídeo e depoimento prejudicava ainda mais sua reputação. Jackson passava os dias sozinho, revivendo os acontecimentos em sua mente, tentando em vão justificar suas ações. Mas cada lembrança o fazia recordar a mesma verdade. Ele havia sido cegado por sua arrogância e racismo, e isso lhe custará tudo o que havia construído. Seu orgulho, sua carreira e até mesmo a confiança de seus colegas, tudo havia desaparecido em minutos. Enquanto isso, Marcus Thompson continuou sua vida com calma e dignidade. Ele foi elogiado por seu autocontrole e por lidar com a situação sem violência, apesar do perigo iminente. Recebeu mensagens de apreço de cidadãos, colegas militares e até mesmo civis que o viam como um exemplo de coragem e disciplina. Um dia, Jackson percebeu que a mídia havia mudado de assunto, mas seu nome continuava sendo um símbolo de arrogância punida e racismo exposto. A realidade era dura, sua reputação jamais seria totalmente reconstruída. Sozinho em seu apartamento, ele reviveu aquele dia fatídico, o poço de gasolina, o som das sirenes, os telefones apontados para ele, a calma do coronel e o exato momento em que abaixou a arma, humilhado e impotente. Cada detalhe reforçava uma verdade da qual ele não conseguia escapar. Ele acreditava ter poder absoluto, mas a autoridade moral e a dignidade de Marcus Thompson o haviam esmagado. Ele murmurou para si mesmo, com a voz trêmula: "Perdi tudo, por minha própria culpa." Jackson finalmente compreendeu que a verdadeira lição não residia apenas na perda do emprego, mas em confrontar sua própria arrogância e racismo. O poder não reside no medo ou na violência, mas no autocontrole, no respeito e na integridade, qualidades que lhe faltavam profundamente. A história de Jackson Miller tornou-se um alerta público. Mesmo um policial com 10 anos de carreira pode perder tudo em um instante se abusar de sua autoridade e deixar o ódio guiar suas ações. E Marcus Thompson, fiel à sua dignidade, permaneceu um exemplo vivo de coragem, disciplina e respeito, demonstrando que a verdadeira autoridade não é imposta pelo medo, mas pela integridade e autocontrole. A queda de Jackson Miller foi completa, irreversível, e a lição ficou gravada na memória de todos. Arrogância e racismo, quando encontram disciplina e justiça, não deixam nenhuma chance de redenção fácil.